Vida. Você abrir sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 13. 1 Samuel capítulo 13. Queridos, o título dessa breve mensagem é Um Coração Ensinável. E o homem da qual nós vamos falar nessa noite foi um homem que decidiu tomar um caminho contrário de um coração ensinável. E se nós não vigiarmos, nós também tomamos esse caminho contrário. Nós vamos ler a partir do versículo 8, 1 Samuel 13, a partir do versículo 8. E a Bíblia diz o seguinte: Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhado dali. Então disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Versículo 10. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: Que fizeste? Respondeu Saul: Vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimais, eu disse comigo: Agora descerão os filisteus contra mim em Gilgal, e ainda não obtive benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: Procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Queridos, um coração ensinável é o título dessa breve mensagem. E um dos pontos que eu queria tratar brevemente nessa noite é sobre a atitude de Saul. Saul não poderia, como rei, fazer o que ele fez. Oferecer sacrifícios naquele contexto, mesmo que num contexto de guerra, não era tarefa de Saul. Samuel deu uma ordem explícita para ele: aguarda, porque a tarefa de oferecer sacrifícios era a tarefa exclusiva do sacerdote, que naquele caso era o próprio Samuel. E aí, esse texto nos ensina algo muito forte que às vezes a gente esquece. Queridos, não queira estar onde Deus não te colocou. Não queira estar no lugar onde Deus não te chamou para estar. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor teria confirmado o teu reino para sempre. E o fato de Saul tomar um lugar que não lhe cabia, a consequência disso foi que o reino dele não foi confirmado. Queridos, quando eu leio esse texto, o meu coração se enche de temor, porque automaticamente o pensamento ele precisa refletir: se eu tomar lugares que o Senhor não mandou eu estar, o que eu posso na minha vida estar deixando Deus não confirmar na minha vida porque eu tomei um lugar onde eu não deveria estar? Queridos, e uma outra lição que nós podemos tirar desse texto é que um coração ensinável não é um coração tomado por orgulho. Quando a gente começa a dar uma olhada na história de Saul, é interessante que, se você for um pouquinho atrás, você vai ver um Saul completamente diferente de uma atitude orgulhosa que Saul teve naquela hora. Você vai ver que o coração ensinável de Saul já não estava mais presente lá. Onde estava o Saul que profetizava? Que você vai ver lá no início do livro de Samuel. Onde está o Saul que cuidava de jumentas? Onde estava o Saul, aquele Saul que estava com medo, se escondendo atrás das bagagens? Aquele Saul já não existia mais. Aquele Saul tomou um lugar que não lhe cabia. E aí eu fico pensando: será que a posição de Saul mexeu com a mente dele e fez com que ele quisesse tomar lugares que não lhe cabia? Será que o orgulho não tomou conta de Saul de uma forma de achar que, como eu sou rei, eu tenho direito de fazer sacrifícios, como rei eu tenho direito de fazer o que eu bem acho? E aí eu me pego pensando
na nossa vida como cristão? Será que, quando a gente acha que a gente ocupa uma posição no trabalho, ou pior, quando a gente acha que a gente ocupa uma posição na igreja, e a partir daí, automaticamente eu já acho que eu estou imune a um coração ensinável, que eu já não tenho mais nada para aprender? Não será que esse é o caso de Saul? E não será que esse de repente é o caso de pessoas que de repente o tanto tempo de igreja, o tanto tempo que você está frequentando, o tanto tempo que você está no seu trabalho, quanto tempo na sua vida você acha que de repente você já não tem mais o que aprender? E de repente o seu coração vai anestesiando de tal forma que quando alguém te transmite alguma coisa, o coração já está endurecido pelo orgulho, sem você nem perceber. Saul, num curto período de tempo, Saul muda o pensamento de uma simples pessoa que cuidava de jumentos, de uma simples pessoa que estava ali escondida atrás da bagagem, para uma pessoa que toma um lugar que não era dele, para uma pessoa que é tomada pelo orgulho ao ponto de passar à frente de Samuel. Queridos, nós precisamos nos esvaziar. Essa é uma noite onde nós precisamos tomar uma decisão de nos esvaziar. Certa vez, um determinado retiro, existia um rio muito fundo, e tinha uma placa gigante dizendo para aquelas pessoas: não nadem nesse rio, não nadem. E aí tem sempre um determinado orgulhoso foi lá e falou assim: eu vou. De repente ele começou a sentir câimbra, e você já imagina o que é que pode ter acontecido. Aquele rapaz começa a se debater, ele começa a entrar em desespero, ele começa a entrar numa situação complicada, onde a vida dele já estava em risco. As pessoas que estavam na margem não sabiam o que fazer. De repente, eles lembraram que naquele retiro tinha um nadador profissional. Chamaram aquele homem. E aí, aquele homem chegou, olhou aquele homem se debatendo, naquele ato orgulhoso que ele teve. Tinha uma placa lá dizendo para ele não ir, e ele foi. Ele olhou para a margem, enquanto aquele homem estava se debatendo, ele simplesmente cruzou os braços e ficou só olhando para o homem. E aí todo mundo ficou olhando para ele, falando assim: você não vai fazer nada, aquele homem vai morrer. E ele continuou quieto, imóvel, até que chega um determinado momento que aquele homem decide não se debater mais, e ele simplesmente se entrega, e ele começa a descer, ele começa a naufragar. De repente, aquele nadador profissional se joga na água, em 2 ou 3 braçadas apenas, ele tira aquele homem da água e leva para a margem, e salva a vida daquele homem. E aí as pessoas começaram a perguntar para aquele homem: por que você não fez isso antes? Por que você simplesmente não foi salvar aquele homem e deixou aquele homem sofrendo daquela forma? Que cruel que você é! Por que você não tomou a decisão antes? E ele respondeu o seguinte: enquanto ele não se esvaziasse, enquanto ele não deixasse a vida dele descer, eu não conseguiria salvar ele. Se eu salvasse ele naquele momento, iriam morrer nós dois. E queridos, a vida que Jesus nos dá, ela não vai se manifestar enquanto você ficar insistindo na sua própria. Enquanto nós não nos esvaziarmos da nossa vida, onde Jesus entra para nos salvar? Quando não há um esvaziamento nosso. E por fim, um coração ensinável é um coração, queridos, que não coloca a culpa nos outros. O versículo 11, pode acompanhar na sua Bíblia, ele diz que Saul coloca a culpa na dispersão dos soldados. Se você fizer uma analogia, você vai ver que Saul, em momento algum nesse capítulo, demonstra qualquer vestígio de arrependimento. Diferente de Davi, quando foi confrontado por Natã, Davi fala: pequei. Você vai ler Salmos dizendo: os meus ossos se secaram.
Você vê Davi arrependido. E Saul, em momento algum, se arrepende. Um coração ensinável que Saul não teve. E aí ele fala, na dispersão dos soldados, e ele fala que se sentiu obrigado. Querido, nós estamos vivendo uma geração onde, não sei se você tem percebido isso, mas cada vez menos as pessoas pedem perdão. Cada vez menos as pessoas reconhecem suas falhas. Cada vez menos as pessoas chegam umas para as outras e falam: eu realmente errei, eu falhei com você. Porque as pessoas estão deixando de ter um coração ensinável. O orgulho está tomando conta de uma forma que as coisas saem do controle. E nessa noite, queridos, eu queria convidar você a você colocar a mão no seu coração. E Saul foi um homem que tomou atitudes que ele não deveria ter tomado. Mas nós estamos aqui nessa noite de vigília para fazer diferente de Saul. Nós estamos aqui para deixar o nosso orgulho de lado. Nós estamos aqui para entender aonde Deus realmente nos colocou. Nós estamos aqui para ter um coração ensinável diante do Pai. Eu queria convidar você a ficar de pé. E eu queria convidar você a colocar a mão no seu coração. Se é com você, coloca a mão no seu coração nessa noite. E você fala assim com Deus: Senhor, eu não quero ser que nem Saul. Eu não quero ter as atitudes que Saul teve. Talvez, Senhor, quando eu faço uma autoanálise e olho para dentro do meu coração, talvez eu ache um vestígio de orgulho que não deveria estar lá. Talvez, Senhor, eu esteja insistindo numa posição que não é minha. Talvez eu esteja insistindo em algo que o Senhor não me colocou para estar, numa posição onde o Senhor não colocou. Talvez, Senhor, eu esteja culpando pessoas, assim como Saul culpou a dispersão dos soldados, assim como ele falou que a circunstância obrigou. Talvez eu esteja culpando circunstâncias, talvez eu esteja culpando pessoas, talvez eu esteja culpando o meu passado, talvez eu esteja culpando meu pai, minha mãe, talvez eu esteja culpando tantas e tantas pessoas, o meu emprego, quando na verdade eu preciso fazer uma análise para dentro de mim e ver que a culpa é minha. Eu queria orar por você nessa noite. Senhor, nós louvamos o Teu nome. Senhor, nós te agradecemos pela Tua misericórdia. Senhor, faz nessa noite, Senhor, um coração mais ensinável, Senhor. Faz nessa noite, meu Deus, um coração mais humilde, Deus. Meu Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a olhar para dentro de nós, a fazermos uma análise, Senhor. E olharmos, Senhor, e ver o que está errado, Senhor. Será que o nosso coração ao longo do tempo, Senhor, não se ensoberbeceu? Será, meu Deus, que eu estou culpando, Senhor, pessoas que eu não deveria ter culpado, Senhor? Será que eu não preciso fazer uma análise, meu Deus, e olhar e pedir perdão, porque na verdade o problema está em mim, eu nunca percebi, Senhor? Será que nessa noite eu não preciso agir diferente, Deus? Será que nessa noite, Senhor, eu não preciso refletir e eu preciso sair daqui diferente da maneira que eu entrei nessa vigília, Senhor? Meu Deus, muda corações, muda o meu coração, Senhor. Muda o coração dos teus filhos nessa noite, Senhor, nessa madrugada, Senhor. Senhor, nós te clamamos nessa noite por misericórdia, Senhor. Meu Deus, que, como diz a Tua palavra, Senhor, que nós possamos produzir frutos de arrependimento nessa noite, Senhor. Que possamos sair daqui diferente da maneira que entramos, Senhor. E que através, Senhor, do nosso coração ensinável, Senhor, nós possamos honrar e glorificar o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus.